Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a líder de audiência. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias, o portal que você já conhece, mais de um ano no ar aqui em Joinville, noticiando coisas, notícias, informações que você só ouve e lê no Chuville Notícias. Já seguiu as nossas redes sociais? Segue lá, estamos no Instagram, no Facebook e também esse programa é transmitido pelo YouTube. Se inscreva lá, tem muito vídeo bacana, muitos vídeos, entrevistas que já rolaram aqui, você pode curtir e compartilhar lá. Então hoje a gente vai falar de um assunto que bombou aí nessas 2 últimas semanas, que é a escala de trabalho 6x1 ou o fim da escala 6x1. Você é contra? Você é a favor? O que você acha desse tema? Esse é um projeto de emenda constitucional que está rolando lá na Câmara dos Deputados, proposta pela deputada federal Érica Hilton, né? E realmente tomou conta, né, do Brasil inteiro. Nesse último feriado de 15 de novembro, diversas manifestações ecoaram o Brasil afora, inclusive aqui em Joinville, Chuville Notícias noticiou isso. E aqui do meu lado, hoje no programa, está o jornalista Carlos Castro, e que vai conversar comigo sobre esse assunto, um pouquinho sobre isso. Bem-vindo ao programa, Carlos. Bem-vindo, obrigado, Leandro. Esse é um tema palpitante, né? Porque a classe trabalhadora, ela trabalha demais, ela produz demais e não está tendo devido retorno. O salário mínimo é uma vergonha no Brasil, né? Então acho que é um tema que vale a pena discutir, porque eu quero resgatar a experiência que nós tivemos na época da Cipla, que foi uma fábrica que foi controlada pelos trabalhadores por quase 5 anos, e nós, assim que assumimos a direção da Cipla na época, isso foi em 2002, dia 31 de outubro de 2002, após uma greve de 8 dias, assim que a gente assumiu, ou seja, a fábrica estava sob controle dos trabalhadores, a primeira medida que nós tomamos foi reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, ou seja, os trabalhadores da Cipla não trabalhavam sábado e domingo. Isso foi a primeira medida inicial assim que nós assumimos. E em 2006, já alguns anos depois, 4 anos depois, no final, em dezembro de 2006, nós aprovamos, após um estudo que levou mais de 6 meses, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, com os trabalhadores trabalhando 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Ou seja, menos do que hoje se propõe, porque a ideia é reduzir para 36 ao longo do tempo, né? Vocês já, na época, já estavam a menos do que isso. Porque, no caso da Cipla, era uma fábrica que não tinha o interesse do lucro. Era uma fábrica que era vamos dizer, era quase como uma cooperativa, vamos dizer assim, dos trabalhadores. Só que a fábrica que a gente assumiu tinha uma dívida muito grande com o governo federal, uma dívida milionária, quase bilionária, impagável, né? Não tinha como pagar essa dívida. E a fábrica teve sob controle operário. Então, sob o controle dos trabalhadores, os trabalhadores tomavam as decisões em assembleia e nós decidimos que nós iríamos reduzir a jornada para 30 horas. E reduzimos a jornada para 30 horas em dezembro de 2006, num grande evento que teve na Cipla aqui em Joinville, na verdade uma conferência internacional, veio delegados, veio sindicalistas do mundo inteiro, jornalistas, que compareceram naquele momento em Joinville, e a gente apresentou essa proposta aos trabalhadores que aprovaram, é óbvio, por unanimidade, mas o mais interessante foi o resultado disso. Isso que é interessante. O estudo que nós fizemos na época, levou praticamente 6 meses, sendo feito um estudo técnico pelos técnicos da fábrica, era que o custo que nós teríamos para fazer essa implantação seria da contratação de 80 trabalhadores. Na época a Cipla tinha em torno de 800, e aí tinha Interfibra que tinha mais em torno de 200 trabalhadores. Mas a Cipla tinha em torno de 800. Nós teríamos que contratar, e contratamos, 80 trabalhadores a mais. E o que aconteceu com a produtividade, que é o grande quesito, né? Que está sendo contraposto nacionalmente por jornalistas. A classe empresarial, né? Pela classe empresarial, enfim, setor do jornalismo, né? Que é bancado por essa classe empresarial. Questionando que é a questão da produtividade. Como é que vai diminuir a jornada de trabalho e aí nós vamos ter problema de produtividade? Isso é uma falsa premissa, isso é uma falácia, né? O que aconteceu foi que estourou o nível de produtividade da fábrica, foi uma coisa de doido, entendeu? Foi coisa assim, talvez 50% a mais de produtividade que os trabalhadores tiveram quando tiveram a jornada reduzida. Por quê? Porque eles trabalhavam com gosto,
com vontade, com tesão. Era 6 horinhas, passa muito rápido. E teve alguns custos que a fábrica tinha na época, por exemplo, não precisava mais ter almoço e nem jantar. Bastava um lanchezinho de 15 minutos. Não precisava parar 1 hora, que é como diz a lei, né? Para 1 hora para almoçar ou para jantar. Não. Reduziu-se a 15 minutos para um lanchinho. Ou seja, Castro, reduz de um lado e ganha de outro. Sim, que afinal de contas se perdeu. Que hoje o que a classe empresarial fala muito, Castro, para você que está nos ouvindo aí no seu carro, no Uber, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, essa discussão agora está muito pautada no que a classe empresarial fala. Mas nós vamos ter custo com contratação. O que o Castro acabou de falar aqui, 80 pessoas foram contratadas a mais, Isso. Ou seja, teve esse custo adicional, porém teve essa redução com a alimentação e, em contraponto, a produtividade também aumentou. Aumentou muito. Ganha-se de um lado, perde-se de outro. O que eu digo é o seguinte, na verdade, ficou meio que elas por elas, mas com uma grande diferença. O trabalhador reduziu o seu tempo de trabalho na fábrica, teve mais tempo para a família, teve mais tempo para ver seu filho, teve mais tempo para se divertir, para fazer o que bem entender, né? Então, o próprio lazer, e sendo que ele já não trabalhava sábado e domingo. Então, essa discussão de que tem problema a produtividade, isso é uma discussão mentirosa, é falaciosa. Por quê? O problema de produtividade não se remete ao tempo de hora de trabalho do trabalhador. Remete-se a problema, por exemplo, da desindustrialização do país, da falta de investimento tecnológico no país. São outras questões, porque se isso fosse uma premissa verdadeira, como é que a Europa está lá com jornada de 32, de 36, de 35, de 30 horas semanais, que é o que é a jornada hoje na Europa, praticamente em todos os países europeus, com um índice de produtividade muito acima do que é, por exemplo, no Brasil, que tem 44 horas de jornada de trabalho. Então, é uma premissa falsa na tentativa, né, como a gente diz, a classe empresarial ou a burguesia como classe social, dentro do viés da leitura histórica da filosofia marxista, burguesia, proletariado. A burguesia detém os meios de produção e detém também os seus chamados aparelhos ideológicos, né? Aparelhos ideológicos do Estado. E a comunicação é uma delas. Então, os grandes meios de comunicação, que atingem a grande massa, já tem setores desses grandes meios de comunicação tentando vender uma mentira como verdade, né? E por isso que eu acho importante um programa como esse para a gente poder esclarecer o povo que a história não é bem assim. A jornada de trabalho, vamos lá, o princípio do capitalismo, início do capitalismo. O capitalismo no século XIX, na sua ascendência, vamos dizer assim, os trabalhadores chegavam a trabalhar de 16 a 18 horas por dia. E a reivindicação, a luta para reduzir a jornada para 8 horas diárias ou 44 horas semanais foi uma luta de muito suor e muito sangue também. Tá? Teve muita greve, teve muita manifestação. Tem uma história lá no ano, acho que é 1886, se eu não estiver enganado, que é a revolta de Haymarket, que é o que vai originar, por exemplo, o 1º de maio ser o Dia do Trabalhador. Foi uma grande revolta nos Estados Unidos, uma grande greve, que a reivindicação era qual? Redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Estamos falando no século XIX, no fim do século XIX. Olha o que a tecnologia evoluiu de lá para cá. Agora, com a inteligência artificial, vai evoluir ainda muito mais. Então, por que forçar o trabalhador a ter essa carga horária que, inclusive, faz ele desanimar no meio do caminho? Então, a produtividade dele fica aquém. Aí, quando a gente reduziu a jornada para 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, o trabalhador, às 6 horas que ele trabalhava, ele dava no couro, fazia a coisa acontecer. A produtividade, a produção dele era muito forte. E aí foi lá em cima, pela alegria que ele tinha, que terminava o trabalho e ia para casa, aproveitar a vida dele. Ô Castro, mas assim, hoje uma outra discussão sobre esse tema está nos setores, né? Hoje a gente está falando especificamente de Joinville, uma cidade que é industrial, sim, forte industrial, mas tem também o setor de serviços, o setor de tecnologia também que está crescendo muito. Essa escala 6x1, ou a redução dessa escala, não valeria para todos os setores, né? Por exemplo, o setor de serviços e o setor da saúde, né? Tem umas contas aí que podem não fechar. Não, a questão é a seguinte, o projeto ele não está fechado, né? A Erika Hilton vem acompanhando essa discussão e do próprio movimento, como é que é o movimento Vida Além do Trabalho, que é capitaneado lá pelo Ricardo Azevedo. A discussão, o importante está acontecendo, furou a bolha. O debate está acontecendo no país inteiro. Isso é o que a Erika Hilton fez de melhor nesse momento, que foi provocar essa discussão.
Agora, se vai ser do jeito que ela colocou lá no projeto, não, talvez não, vai ter que ter, tem nuances, que tem que ser uma coisa a indústria fabril, né? Outra coisa o setor de serviço, outra coisa é o comércio. Então, nessa discussão, nesse debate, há de se chegar a um denominador comum que possa ser bom para todos. Agora, no meu entendimento, uma coisa que não pode abrir mão é o trabalhador, ele tem que ter o direito a folgar os 2 dias. A escala 6x1, isso já está ultrapassado. 5x2 é possível pensar. Não estou falando aqui que todas as fábricas, ou todas as empresas, ou todas as indústrias, ou todo o comércio tem que trabalhar 6 horas por dia. A Cipla foi um exemplo pontual, mas que provou o resultado dela. E claro que gerou também uma animosidade enorme, né, do poder aqui da cidade, da burguesia da cidade, próprio governo, justiça e os cambal, que fizeram um movimento para destruir, detonar aquela administração operária naquele momento histórico. E que a gente começou com esse movimento da redução da jornada dia 30, foi no meio do mês de dezembro, e no dia 31 de maio houve uma intervenção que acabou com a Cipla, e o motivo a gente sabia que era exatamente por ter implantado as 30 horas semanais. Esse foi o motivo, eu diria assim, foi o nó górdio, foi a situação que levou à destruição daquela experiência. Foi uma experiência histórica que faz parte do livro de história hoje do Brasil, essa fábrica de Joinville, que hoje eu fico feliz, né, que por exemplo, a empresa Condor comprou e está mantendo a fábrica, e agora está crescendo, parece que estão contratando, e eu quero mais ver essa fábrica ser uma potência de volta, como ela já foi na cidade de Joinville. E tem uma história muito rica do movimento que eu tenho orgulho de ter feito parte dele. E Castro, assim, muitos países adotaram medidas semelhantes ou até menores, né, uma redução de escala de trabalho, porém a China retrocedeu. A China voltou à escala 6x1. Você acredita por que aconteceu isso por lá? Eu não tenho essa informação, eu não sei te dizer. Eu não tenho esse conhecimento dessa situação da China. Está até me surpreendendo. A China é uma realidade completamente diferente do resto do mundo. É diferente da realidade dos Estados Unidos, é diferente da realidade do Brasil, diferente da realidade da Europa. A China abriu o país para uma exploração muito grande. Eu diria que a China está próxima a ser um capitalismo de Estado, né? Aquilo lá não é socialismo, não é comunismo, não é nada. É um capitalismo de Estado, controlado por uma como é que vou dizer, por uma direção de um partido único lá que comanda tudo, e que eu tenho muitas críticas, vamos dizer assim, filosóficas com relação àquele modelo lá. Então, não sei te responder o porquê, como era antes e como é agora. Não sei te responder. O que eu vejo como referência para mim, e o meu referencial muito forte é a Europa, principalmente os países nórdicos, que é os países onde o estado de bem-estar social é muito forte. Estou falando ali da Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, esses países, os países de cima lá, né, que são os países dos vikings, vamos dizer assim, também como Alemanha, França, Inglaterra. Acho que esses são os referenciais que a gente tem que olhar. Eu sempre digo, nós temos um extremo para o lado de lá, que é a China, temos um extremo para o lado de cá, que é os Estados Unidos. E a gente deixa de olhar para onde deveria olhar, que são os países europeus, os países nórdicos. E o modelo que esses países adotaram, quais são os países que são considerados os países mais felizes para se viver? Entendeu? Que a população se acha mais feliz do mundo. São esses países. Por quê? Porque o estado de bem-estar social é o estado que atende ao bem-estar de toda a população. Entendeu? E a jornada lá não é 6x1. A jornada lá é 30, 32, 35 horas semanais. Além de que o salário mínimo lá equivale a 6, 7, 8 vezes o salário mínimo do Brasil. Uma outra discussão que vem sendo feita ali, porque de 2 semanas para cá muita coisa tem acontecido de debates em torno desse projeto. Alguns empresários, alguns setores da economia até avaliam a possibilidade de aprovar a condição de redução de 6x1, a escala dividida, reduzida para 40 horas semanais, desde que reduzisse também os salários. Isso não seria o acordo, né? O ideal, né? Não, eu vou te dizer o seguinte, nós vivemos um modo de produção capitalista e as pessoas, o trabalhador, tem que entender o que é esse modo de produção. O modo de produção capitalista, ele tem a exploração no trabalho da chamada mais-valia. O que é isso, mais-valia? Mais-valia é o valor a mais que o empresário, o patrão, o burguês ganha para cada trabalhador, ou seja, o trabalhador trabalha, digamos, 1 hora, 1 hora e meia por dia e paga o seu salário com essa 1 hora, 1 hora e meia. O resto do horário, as outras 5, 6 ou 7 horas a mais que ele trabalha,
é para enriquecer o patrão, é para bancar o custo da fábrica ou da empresa, ou enfim, e para enriquecer o patrão. É assim que se ganha dinheiro, assim que o empresariado ganha dinheiro, porque a mercadoria, a única mercadoria que realmente faz ganhar dinheiro é a força de trabalho. Então, se o trabalhador trabalha a mais, ele vai dar mais-valia a mais. Só que, claro, a mais-valia tem um indicador que precisa ser levado em conta, a produtividade e outros quesitos também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa história de reduzir jornada com redução de salário, isso não tem sentido nenhum. Entendeu? Por quê? Porque o trabalhador, a empresa, ela tem que se adaptar à política que vai ser definida. Para isso existe lá o Congresso Nacional, para isso tem o projeto, por isso tem que ser muito bem debatido, né? Para se chegar num denominador comum, inclusive com a própria classe empresarial fazendo parte do debate, para que seja aquilo que seja melhor para o país, o melhor para o todo. E o melhor para o todo não é reduzir salário, porque salário ele retorna para a economia, ele vai para a economia, então ele é um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, entendeu? Se você reduz o salário, você vai reduzir riqueza na economia que o trabalhador vai deixar de gerar, entendeu? Então, a discussão de redução de jornada com redução de salário, isso não vai passar nunca, e eu não acredito que isso faz parte desse projeto. Agora, para se chegar nesse denominador comum, vai ser um debate muito grande, que inclusive no meu entendimento não vai se encerrar esse ano, porque já estamos em novembro, dezembro está chegando, acho que isso vai ser a grande pauta, mas o que eu vejo de positivo nisso é o seguinte, foi aberto o debate com muita força, para o bem e para o mal, para aqueles que defendem e para aqueles que são contra. Então, por isso que nós estamos fazendo esse debate aqui. Um debate ao contrário dos outros projetos, como, por exemplo, de 2015, já existia um projeto protocolado na Câmara de Deputados falando e pautando a mesma coisa, porém não teve a mesma execução. Exatamente. Agora nós pautamos o debate. Tem pelo menos 9 projetos parecidos na Câmara e que muitos foram arquivados, né? Não teve essa força social como está tendo agora. Exatamente. E tem um outro elemento central dessa discussão, que é a inteligência artificial, que está vindo, está havendo uma mudança, a gente está dentro do processo de mudança, nós estamos dentro da transição e não estamos enxergando o que está acontecendo, porque ela está aqui. A inteligência artificial vai mudar muita coisa na relação capital-trabalho, trabalhador, e assim, vai ser uma coisa, às vezes, eu digo, pode ser o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né, que é o escritor que fez o livro, ou pode ser do Dan Brown, A Origem, que é o livro que eu li recentemente, que trata desse assunto de uma forma extraordinária, entendeu? Eu espero que seja mais na linha do Dan Brown, A Origem, do que do Aldous Huxley lá com o Admirável Mundo Novo. Mas a inteligência artificial e essa alta tecnologia, ela está substituindo o ser humano, e aí como é que vai ficar isso? Entendeu? Quando praticamente tudo vai ser dirigido e construído e feito pela inteligência artificial. O ser humano vai servir para quê daí? Entendeu? Aí ninguém vai ter salário mais, morrer de fome debaixo da ponte? Não. Então esse debate tem que ser feito. Eu acho que o positivo do que a Erika Hilton fez e o movimento está fazendo nacionalmente é ter provocado e pautado nacionalmente um debate com muita força. Olha, faz muito tempo que eu não via um tema tão importante como esse para a classe trabalhadora, para mostrar a luta de classes que existe na sociedade, de interesses entre classe trabalhadora, empresariado, burguesia e tal, como foi feito a partir dessa discussão que a Erika Hilton provocou nesse debate. Então, acho que não consegue mais fugir. Agora, o debate vai ter que ser feito, está sendo feito, e se vai ser assim ou se vai ser assado, lá na frente que vai se mostrar. Mas vai ter que ter como é que eu vou dizer, uma síntese, um entendimento entre os diferentes interesses para pensar no país. O que é melhor para o país, o que é melhor para a classe trabalhadora, mas que também não seja ruim para a classe empresarial, que também tem o seu papel fundamental, que é desenvolver, que é gerar emprego, que é também gerar riqueza. Tem que saber constituir esse arcabouço de uma relação, eu diria, sintética do que é melhor para o país como um todo. E a gente vai acompanhar esse assunto. Castro, obrigado aí pela tua presença no nosso programa. O microfone da 89 está aberto aí para outras ocasiões. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado a você e obrigado aos teus ouvintes aí. E você que nos acompanhou até agora, obrigado aí pela tua audiência. Siga-nos nas nossas redes sociais. Também participe do nosso grupo do WhatsApp, lá no nosso site chuville.com, que está aparecendo na sua telinha do YouTube. Tem lá um ícone para você já colocar e receber as notícias quentinhas no seu celular.
Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso YouTube. Curta lá, compartilhe, conheça as nossas carinhas e outros assuntos que rolaram aqui no 89 FM e o Café com Chuville. Nosso encontro está marcado para o próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. Café com Chuville. Café com Chuville.